A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre vai apresentar o relatório 2023 da liberdade religiosa no mundo. Um documento que reúne a informação a que nos referimos em cada semana neste programa, numa rubrica apresentada pelo jornalista Paulo Aido, com quem começamos desde já por conversar, no contexto precisamente desta apresentação do relatório que acontece esta quinta-feira na Assembleia da República. Paulo Aido, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares novamente neste programa, aqui numa conversa um bocadinho diferente do habitual em cada quarta-feira, onde vais apresentando geografias do mundo, vais referindo acontecimentos onde permanece essa perseguição por motivos religiosos. E, infelizmente, o primeiro dado que convém reter é que não é um tema do passado, é um tema dos dias de hoje. Sem dúvida alguma. E não só é um tema dos dias de hoje, como se tem vindo a agravar de ano para ano. E essa é uma realidade, é uma constatação que o relatório apresenta e que é dramática, de perceber que uma grande parte da humanidade vive em países onde não há liberdade religiosa, onde, por causa da religião, por causa da fé, as pessoas são perseguidas, são discriminadas, são humilhadas tantas vezes, e é uma fatia tão grande da humanidade que dá para perguntar o que é que se passa, não é? Contradizendo de forma muito direta a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exatamente, que neste caso concreto, aliás, a Declaração tem o artigo 18º, que fala em concreto sobre a possibilidade, a necessidade das pessoas serem livres e iguais para poderem praticar ou não praticar qualquer religião. O artigo 18º podemos dizer que para uma fatia muito grande da humanidade é letra morta, porque na prática isso não acontece. Em cada semana nós vemos neste programa um vídeo que mostra uma situação do mundo onde permanece essa... Sim, uma história... Sim, uma história, enfim, negativa, diríamos, uma história que não gostaríamos de contar, certo, mas que é necessário referir. Podemos dizer que este relatório reúne essas e tantas outras histórias que vão acontecendo no mundo. Podemos dizer que todas as semanas, nesta parceria fantástica com a Agência Eclésia, nós trazemos um bocadinho do relatório para o convívio dos nossos telespectadores, para que as pessoas se apercebam de que no mundo há pessoas concretas que passam por problemas dramáticos tantas vezes, que são presas, que são obrigadas a fugir de suas casas, que, por exemplo, se eu disser que um terço dos países do mundo, as pessoas sofrem algum tipo de perseguição por causa dos motivos religiosos, isto é dramático para se compreender. Se eu disser que 4,9 mil milhões de pessoas vivem nesses países, isto é uma dimensão que é extraordinária e é importante passar essa informação às pessoas, para que as pessoas tenham consciência disso, para que as pessoas se apercebam disso e que se possam também mobilizar de alguma maneira em relação a esta temática tão atual. Onde se fundamenta esta centralidade desta temática na Fundação Ajuda a Igreja que Sofre? Porquê esta prioridade? Porque a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, aliás, o próprio nome de alguma maneira, não é? É ajudar a Igreja que sofre. E quando nós falamos na Igreja, estamos a falar da Igreja Católica, porque a comunidade cristã é a comunidade religiosa mais perseguida no mundo. Portanto, é muito importante haver uma instituição como a Fundação AIS, que é uma instituição pontifícia, portanto, que depende diretamente do Papa, que tem como missão, por um lado, alertar o mundo, alertar as consciências para esta realidade, mas, por outro lado, também mobilizar vontades para ajudar estas comunidades que são perseguidas. Porque muitas vezes, e isso também, nós constatamos isso no dia-a-dia, no nosso trabalho, e o nosso programa, de alguma maneira, o nosso espaço no programa da Eclésia reflete isso também, muitas vezes o que acontece é que essas comunidades estão quase que abandonadas. E se não houver esta ajuda que vem desta solidariedade do mundo, eles não só seriam perseguidos, como estariam abandonados, sós, sem ninguém que os socorresse. E muitas vezes estamos a falar de populações que são também de comunidades muito pobres, que precisam de sobreviver, ou são de comunidades que são mesmo perseguidas e precisam de fugir, precisam de um apoio imediato. De facto, ligando-se, infelizmente, dois temas dramáticos, esta perseguição religiosa com depois as carências sociais que têm de enfrentar. E perguntava-te, Paulo Aido, que centralidade tem este tema no pontificado do Papa Francisco e na própria pessoa do Papa Francisco? O Papa Francisco tem alertado muitas vezes para a questão da perseguição religiosa,
tem alertado muitas vezes para a questão da perseguição aos cristãos e isso tem sido entusiasmante verificar isso para o nosso trabalho da Fundação AIS, porque o Papa Francisco muitas vezes tem interpelado as pessoas para rezarem, para serem solidárias para com os cristãos perseguidos no mundo. E para nós é incrível termos, digamos, como nosso militante também desta causa, o próprio Papa Francisco. E há, enfim, muitas frases, muitos apelos ditos pelo próprio Papa Francisco. Vamos recordar um desses apelos através de um pequeno vídeo onde, de facto, sugere a todos nós que não fechemos os olhos à liberdade religiosa. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Paulo Aedo, esta é a sessão que vai acontecer na Assembleia da República, a apresentação deste relatório, já lá vamos a isso. Antes, a pergunta que o Papa Francisco deixou neste pequeno vídeo: quantos cristãos rezam pelos outros cristãos que são perseguidos? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta que não é fácil de responder. Nós gostaríamos que houvesse cada vez mais pessoas a rezar com esta intenção, porque isso significava também que havia uma maior consciencialização deste problema. Nós percebemos de alguma forma que, através também do trabalho que é produzido pela Fundação AIS, que há cada vez mais pessoas que têm noção de que esta é uma realidade dramática que acontece nos dias de hoje e que devemos estar mobilizados para esta questão e, portanto, haverá cada vez mais cristãos a rezar, de facto, pelos cristãos perseguidos, mas não é possível nunca apurar o número de pessoas. Mas gostaríamos, é uma questão da consciência de cada um, na verdade, não é? Se eu rezo, se o Paulo reza, se todos nós rezamos para os cristãos perseguidos. E depois vem essa outra dimensão da preocupação pela situação em que essas pessoas estão, levando também a ajuda material que Exatamente. Isso é muito importante, porque nós deparamos no nosso trabalho, na Fundação AIS, que esta questão, esta matéria da liberdade religiosa, na verdade, passa um pouco ao lado digamos, das temáticas que prevalecem, por exemplo, na comunicação social. É muito difícil encontrar um tema que esteja inerente à liberdade religiosa, à perseguição religiosa, à perseguição aos cristãos, que seja, por exemplo, uma manchete nas televisões, nas rádios, nos jornais. É difícil. E, no entanto, a dimensão da brutalidade que acontece por causa dos ataques motivados por questões religiosas é enorme, é quase que diária. Porquê é que não acontece isto? Mas, no entanto, nós percebemos, por exemplo, que a sociedade está mobilizada, e bem, pelos direitos dos animais, pelas questões ambientais, tudo isso está certo. Mas e a questão religiosa? Porquê é que a questão religiosa fica quase que encostada num patamar invisível? A nossa missão é ajudar a dar visibilidade a esta problemática e ajudar a que haja cada vez mais pessoas, de facto, mobilizadas para com isto, porque nós precisamos de um mundo que esteja atento para poder também ser solidário e em consciência. E porquê, Paulo Aedo, a apresentação deste relatório na Casa da Democracia, na Assembleia da República, e neste dia
22 de junho? Bom, é muito importante termos conseguido, já é a segunda vez que nós fazemos uma apresentação de um relatório da liberdade religiosa na Assembleia da República, mas desta vez vamos ter connosco o Presidente da Assembleia da República. Isto é muito importante, é a segunda figura da hierarquia do Estado português e o facto de ele abrir as portas da Casa da Democracia à Fundação AIS para apresentar este relatório significa também que, ao mais alto nível no Estado português, se percebe a importância deste documento, a importância de se falar da liberdade religiosa no mundo e a importância também do trabalho da Fundação AIS nesta matéria na sociedade portuguesa. É uma confirmação, como disse, por exemplo, no Congresso Missionário, creio, Augusto Santos Silva, de que, onde apelou para este tema da liberdade religiosa como fundamental, também na sociedade portuguesa. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, tem havido cada vez mais vozes também dos mais altos responsáveis do Estado português a falarem desta questão. Isso é verdade. Agora, abrirem as portas da Casa da Democracia, da Assembleia da República, para a apresentação formal, oficial deste relatório, isso é muito importante para nós e importa sublinhar, porque significa, de facto, que esta questão da liberdade religiosa no mundo passou a ser também, de alguma forma, assumido como um tema vital e importante de primeira ordem pela própria Assembleia da República. Uma última referência, este é um projeto internacional, internacional, mundial. Sim, sem dúvida alguma. É um trabalho, o relatório que é produzido de 2 em 2 anos sobre a liberdade religiosa no mundo. A Fundação AIS publica também, digamos, intercala com outro relatório que é sobre a perseguição aos cristãos. Este é sobre a liberdade religiosa no mundo, portanto, todas as religiões. É um trabalho internacional, feito por uma equipa multidisciplinar, coordenado pela Fundação AIS, e é um trabalho que é visto como um dos mais importantes que é publicado em todo o mundo sobre esta matéria. Portanto, não haverá seguramente nenhum trabalho académico ou jornalístico, por exemplo, sobre a questão da liberdade religiosa que não cite o relatório da Fundação AIS. Ficamos então a aguardar por amanhã, por esta quinta-feira, para termos os dados sobre este relatório. Paulo Aide, muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia.